Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico, fora de série, excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Deuteronômio capítulo 3, parte 2, episódio de número 699, nona temporada. Livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo. Hoje vamos falar sobre os pioneiros da invasão ali da Palestina. Eu convido você a ler o capítulo da Bíblia, o capítulo 3, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos meditar no tesouro que é a palavra de Deus. Que bom que você voltou, que bom que você está interessada em aprender mais da palavra de Deus. E aqui você encontra muita teologia bíblica a um toque no seu celular, de forma gratuita e em várias plataformas disponíveis para você, tá bom? Então é isso, aproveite, curta, compartilhe. Esse é um trabalho feito com muito carinho e dedicação, compartilhando com vocês muita bagagem do que a gente tem ensinado e aprendido. E eu também tenho me debruçado com muito esforço em muitos comentaristas bíblicos para trazer o que há de melhor para você na interpretação, hermenêutica e exegese do texto bíblico, tá bom? Aqui a gente vê nessa parte, especificamente no versículo 18 ao 20 desse capítulo 3, que os Rubenitas e os Gaditas, e da tribo de Manassés também, eles são direcionados a colocar suas esposas, crianças e gados nas cidades de Baçã, que agora estavam literalmente livres da raça dos gigantes, e então ir armados através do Jordão, diante de seus companheiros, à vanguarda da hoste invasora. Esses que poderíamos chamar aqui de pioneiros da chegada à Terra Prometida, eles se tornam assim os menos sobrecarregados dos invasores. Seus não combatentes estão seguros nas cidades de Bazã. Seu gado está em boas pastagens. Eles podem ir com mentes e corações leves para a guerra. Seu propósito na invasão não é egoísta, mas perfeitamente desinteressado. Eles vão lutar por seus irmãos, por outras tribos, e preparar lares para eles além do rio. Nós temos aqui uma lei divina, como nos parece, de aplicação muito prática para a gente ainda nos dias de hoje. E para esboçar tudo isso, nós observamos que Deus dá descanso e herança aos indivíduos para que eles possam se interessar em garantir bênçãos semelhantes para outros. Começando com a herança mais baixa, nós observaríamos que quando Deus dá riquezas aos indivíduos, não é para que eles sejam dispensados do serviço ao próximo, mas habilitados para desempenhar isso de uma melhor forma. Um servo de Deus que se encontra rico, digamos assim, ele tem uma missão de servir aos menos afortunados. Ele é obrigado a fazer tudo o que puder com e por os seus meios possíveis. Mas esta lei, ela tem um lado espiritual ainda mais interessante para a gente. Quando Deus nos abençoa com a certeza da salvação, é para que o seu caminho seja conhecido na terra. Sua bênção salvadora se espalhe entre outras nações, entre todas as nações. Salmo 67, 1 e 2. Ele nos torna pacíficos, felizes em Cristo, para que possamos, com espíritos aliviados, buscar salvação daqueles ao nosso redor. Não é apenas uma questão pessoal, individual, mas também tem um interesse público e coletivo.
O mundo será menos beneficiado por nós se estivermos constantemente em dúvida sobre a nossa salvação pessoal. Os Rubenitas e os seus companheiros na vanguarda, eles devem ter comandado o respeito não apenas daqueles atrás deles, mas dos cananeus com quem eles tiveram que lutar. Foi a primeira vez, desde o resgate de Ló por Abraão, que guerreiros apareceram por motivos puramente desinteressados no campo de batalha. E em questões espirituais, é o mesmo. O ministério de Cristo é, falando de modo geral, uma profissão pouco atraente em termos de remuneração. Há menos chance, então, de homens entrarem neste serviço por um pedaço de pão como pagamento. O desinteresse é mais provável que seja a regra. O pensamento de ter ajudado outros a descansar no Senhor aumenta o nosso próprio descanso nele. Os Rubenitas devem ter voltado para suas casas em Bazã com grande satisfação. Eles sentiram que tinham feito um bom trabalho e altruísta ali naquela campanha, melhor dizendo, de guerra. Veja, meus queridos, que eles não estavam lutando por suas próprias mãos, mas pelo bem-estar dos outros. Na guerra espiritual, quando nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para levar outros a descansar nele, encontramos nosso descanso aprofundado e tornado mais glorioso. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 21 ao 29, nós vemos a perspectiva da morte de Moisés. Na carreira completa de triunfo, Moisés tem um pressentimento interior e um anúncio externo de que seu fim estava próximo. A natureza tem uma repugnância maior à morte quando estamos envoltos no sol brilhante da prosperidade. O contraste é mais marcante. Decadência e doença são precursores naturais da dissolução, mas em Moisés, estes estavam faltando. Com ele, o homem grave do julgamento era que sua obra de vida estava incompleta. Quanto mais nos aproximamos do golpe final de um empreendimento, mais profunda se torna a nossa ansiedade por ver um resultado. Nos julgamentos de um bom homem, a perpetuação de sua obra por outros é muito mais importante do que a continuação de sua própria vida. Indivíduos morrem, mas o progresso da raça continua. Até este ponto, na peregrinação de Israel, Moisés tinha sido inigualável como líder. Ninguém entre as tribos poderia ter preenchido seu lugar. Mas agora um general militar em vez de um legislador é necessário, e Josué foi gradualmente moldado por uma mão divina para dar continuidade a esta obra. A experiência da idade transmite suas lições à juventude. Josué mal era um jovem. Como calculamos anos, no entanto, comparado a Moisés, ele era juvenil, inexperiente em governar homens. A idade é uma qualidade relativa. A idade a lição foi diretamente ao ponto, direto no centro do alvo. Não temas. Coragem. Naquele momento era a única coisa necessária para Josué. O comando foi fundado nas razões mais sólidas, a saber, o poder irresistível de Jeová e a imutabilidade de seus propósitos. O que ele havia feito, ele ainda poderia fazer. O que ele havia feito era uma revelação do que ele pretendia fazer. A observação dos feitos e métodos de Deus promove a fé valorosa. Quem for sábio observar estas coisas também entenderá a benignidade do Senhor. Moisés primeiro providenciou o bem-estar da nação, em vista da contingência da morte. Então ele ora para que o golpe possa ser adiado. Este último é secundário. A oração era fervorosa, eu supliquei ao Senhor. Há indícios de que ela era repetida com frequência e continuada por muito tempo. A oração dele foi inspirada por um motivo muito nobre.
Uma demonstração incomum da grandeza de Deus havia sido feita na derrota dos dois reis. E Moisés ansiava por ver mais desdobramentos do poder de Deus. Ainda assim, sua oração era: olha, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Deus havia apenas começado a agir. Moisés ansiava por ver a consumação final do seu trabalho. No entanto, essa oração foi recusada. A sabedoria infalível percebeu que era melhor recusar. Melhor talvez para o próprio Moisés e melhor para Israel. É melhor para um homem apresentar uma oração mal-sucedida do que não orar de forma alguma. Alguma bênção é o fruto. Por amor a José, a casa de Potifar foi abençoada. Por amor a Davi, Salomão terminou seu reinado em paz. Por amor a Paulo, a tripulação do navio condenado escapou. Por outro lado, Deus ficou irado com Moisés, por amor aos hebreus. O castigo presente é muito melhor do que o banimento final. A ternura divina ela é demonstrada até mesmo na recusa da oração. A recusa não foi totalmente por raiva, houve uma grande mistura de gentileza. Raiva pelo pecado, mas gentileza pelo homem. É como se Deus tivesse dito: olha, dói-me muito impor esse castigo, no entanto, ele deve ser feito. Você aumentará a minha dor ao buscar uma fuga. Deus quer que ele não insista mais. Até esse ponto, a oração era adequada. Além disso, a oração teria sido uma nova culpa. No entanto, a compensação pela perda ela é concedida. A oração nunca é totalmente mal sucedida. Uma concessão graciosa foi feita a Moisés. Ele pediu para ver a terra. Ele a verá, embora seu pé não a pise. O olho e o coração do homem de Deus serão alegres, sem dúvida. A visão natural de Moisés foi preservada para esta mesma ocasião, e o poder especial da visão também foi concedido naquela hora memorável, quando Moisés estava no pico do Monte de Pisga. Ele a verá sem o trabalho da viagem e sem o perigo do conflito. Também nós vemos que uma bondade suprema é demonstrada na confirmação da sucessão de Josué. Embora o trabalhador deva ser removido, o trabalho avançará. Foi um doce consolo para a mente de Moisés que Josué tivesse sido aceito em seu lugar. Seu propósito estimado será cumprido, embora por outras mãos. O espírito de Moisés ele sobreviveria em Josué. Mesmo estando morto, Moisés ainda falaria e agiria. O corpo pode se dissolver, mas a coragem moral, o valor heróico, eles são transmitidos a outro. O descanso é a recompensa do trabalho e o berço de um novo esforço. O vale de Bet-peor foi a preparação para o pico de Pisga. Humilhação antes da exaltação. As duas conquistas sobre Sion e sobre Og encheram Moisés com um senso de poder incomparável de Deus, com o instinto de um guerreiro, pois ele teve treinamento de guerreiro, acredita-se, no Egito em sua juventude. Ele viu nessa primeira parte da luta a garantia de uma invasão gloriosa. Ele ansiava por estar à frente dela e ver a terra que Deus havia prometido realmente conquistada. Ele não completará o trabalho, do qual foi um instrumento em começar. Ele implorou a Deus por isso, mas tudo o que ele obteve foi uma visão de Pisga, e a ele é negada a entrada na terra. Era natural para Moisés desejar a conclusão de sua obra. O êxodo foi sua obra especial, tudo mais em sua vida foi preparatório para isso. Mas o êxodo deveria ser concluído na invasão de Canaã e no assentamento do povo ali. Moisés está agora tão interessado na obra que ele tem em mãos há 40 anos que ele está relutante em deixá-la. Assim acontece com os servos de Deus frequentemente. Eles formam planos,
planos manifestamente divinos, eles anseiam por completá-los. Mas Deus nem sempre responde a esses desejos muito naturais. A semeadura e a colheita são frequentemente trabalhos separados. Um semeia, outro colhe. Moisés é direcionado a encorajar Josué. Isso é algo feito para uma invasão bem-sucedida. Um Josué encorajado pode fazer melhor do que um Moisés sempre presente. E o privilégio do encorajamento é muito valorizado. Josué recebe de Moisés tudo o que um filho poderia receber do pai, que um líder poderia receber de seu superior e mestre. E nossos sucessores devem ser encorajados por nós em tudo o que pudermos, como um dos últimos e melhores privilégios da vida. Meus queridos, se Deus nos concede bênçãos tão grandes como descanso, provisão e segurança, não deveríamos também nos engajar ativamente para que outros experimentem essas mesmas dádivas? Será que estamos preparados para aceitar que a obra que iniciamos possa ser concluída por outras mãos, confiando na soberania de Deus? Vamos orar para a gente encerrar mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. No próximo já será o capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos ficar lá em 4 episódios, tá bom? E eu te encontro lá, sem falta. Ó Senhor, ensina-nos a confiar em teus planos e a aceitar tua vontade, mesmo quando ela nos desafia. Ajuda-nos a sermos instrumentos de encorajamento e bênção para os que virão depois de nós, para que tua obra avance além de nossas vidas. Que o descanso e a visão que nos concedes sejam reflexos do teu propósito eterno. Amém, amém e amém. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.